presidenta nacional do PT, reeleita com 71% dos votos, a companheira Gleice Hoffmann, e nós vamos hoje fazer um programa especial sobre os 40 anos do PT. Vamos ter agora, em fevereiro, ela vai falar para vocês, explicar o festival da comemoração, da celebração desses 40 anos no Rio de Janeiro, convidar vocês todos para participarem, mesmo quem está nos outros estados pode ir, e vamos passear um pouco, refletir, dialogar sobre essa história tão rica, tão complexa, tão desafiadora, que foram os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Então, boa tarde, Gleice, boa tarde a todos os ouvintes. E eu começo por aí. Você podia, presidenta, falar um pouco desse festival que o partido está organizando lá no Rio de Janeiro, que vai celebrar os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, Mercadante. Boa tarde a todos os telespectadores da TV 247. É um prazer estar com vocês. Já estava com saudades aí de falar TV 247. Então, o festival PT 40 anos foi uma deliberação ainda do nosso 6º Congresso, em 2017, que o PT deveria realizar um festival, como realizam os partidos de esquerda na Europa. Partido Comunista Francês, Partido Comunista Português, tem na sua tradição a realização de festivais. Festivais que unem debate político, ações culturais, programação cultural, cinema, dança, música e também gastronomia, ou seja, as comidas típicas das várias regiões do país. E o PT tomou como deliberação fazer um festival aqui também. E nós definimos que iríamos fazer nos nossos 40 anos, exatamente para trazer a militância, falar com a nossa base social, mostrar a vida partidária. O PT faz política, discute política, faz os embates políticos, mas no PT também a gente tem cultura, no PT a gente também fala sobre as questões regionais, sobre culinária, enfim, o PT tem a sua vida como tem a vida do povo. E a ideia era realizar o festival para mostrar esse PT próximo, esse PT que é com graça, que convive, que faz política, mas também tem suas festividades. E é um momento que eu acho assim, muito propício para o PT realizar esse festival, fazer o seu debate político e mostrar para a sociedade como ele interage com os diversos setores da sociedade, com a cultura brasileira, que sempre está representada aí nas suas artes, nas suas danças, no seu cinema e também na sua gastronomia. E decidimos fazer no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado muito importante para nós, para a nossa militância, e acho que muito importante nesse momento político. Nós não podemos olhar para o Rio e ver só a política da direita, do Bolsonaro. Nós temos que mostrar o que é o Rio de Janeiro, com a sua cultura popular, com as suas lutas. Então, para nós vai ser um momento muito significativo. E será que caiu? Você está me ouvindo, Aloysio? Agora estou. Tinha saído um pouquinho, agora voltou. Legal. Então, eu estava dizendo que vai ser para nós um momento muito significativo, em que a gente vai poder fazer uma interação com a sociedade do Rio de Janeiro, mas nós vamos ter gente de todo o Brasil. Nossos diretórios estão preparando caravanas, nós vamos ter comidas típicas de regiões do Brasil, vamos ter barracas de artesanato também das regiões, vamos ter apresentações culturais, vamos ter uma mostra de cinema, que é uma mostra de cinema sobre o PT, todos os filmes que já foram feitos sobre o partido, alguns documentários que o partido fez, apresentação, exposição de fotos. Então, vai ser de interação mesmo e congraçamento com a nossa militância. A luta política é dura, é árdua. Acho que se a gente não tiver esse momento de solidariedade, de mostrar essa interação, essa aproximação, as coisas ficam ainda mais difíceis. Eu acho espetacular. Estou te ouvindo. Porque de vez em quando está sumindo o som, né? Sumiu de novo. Nós estamos com alguma dificuldade aí na conexão. Mas eu acho espetacular essa experiência que vocês estão, o nosso partido está criando.
Acho que pode ser uma grande inovação. Eu tive a experiência quando fui para algumas festas como essa na Europa. Eu tive há décadas atrás uma festa do PCI na Itália, depois tive na França, em Portugal, na Espanha. É uma experiência muito rica. Você permite o debate, a reflexão. É uma forma de fazer política que integra, como você disse, muitas dimensões. O debate, a reflexão, eventos culturais, comida, artesanato, quer dizer, mostra um pouco a essência, a alma de um povo. É muito bonito. Eu acho que é uma forma de celebração, de comemoração, e que, tenho certeza, vai inaugurar um novo capítulo na história do PT. E nós precisamos disso, né? Precisa a militância se encontrar também, expressando e convivendo e dialogando com essas outras formas da vida, que não é só a dureza da luta política, que não é nada fácil no nosso país. Me fala um pouco, Gleisi, quais são os debates que estão sendo programados, quais são as discussões. Está circulando nas redes, por exemplo, que o Pepe Mujica vai vir, vai encerrar num grande evento com Lula, que eu acho que vai ser uma coisa extraordinária, dada a história dele. O que você destacaria da programação dos eventos que estão programados para esse festival? Então, a programação é uma programação extensa, mas que eu acho que abrange aí diversos desafios que nós temos. A abertura vai ser no dia 7, sexta-feira, à noite. Nós vamos fazer lá no Armazém da Utopia, na região central do Rio. É um lugar bastante conhecido, bastante visitado, já tem uma mobilização grande. E a gente inicia às 18 horas. E a primeira mesa que nós vamos ter é sobre a América Latina e o mundo, a luta por uma nova ordem internacional. Essa é uma mesa que a nossa deputada Benedita Silva, que é a nossa deputada do Rio, vai dirigir, e nós vamos ter na mesa, falando sobre esse tema, o nosso chanceler, ex-chanceler Celso Amorim, que é uma pessoa bastante conhecida e com grande referência no assunto, e o Jorge Tayana, que foi chanceler da Cristina Kirchner, e agora participa também do governo do Alberto Fernandes, que você conhece. Senador. É senador. Ele substituiu a Cristina no Senado, a Cristina Kirchner. É verdade, ele era suplente da Cristina, né? Então, ele vai estar com a gente também e vai falar um pouquinho sobre a experiência argentina, que eu acho que é muito relevante e importante para nós, né? Conhecermos, saber o que aconteceu, a resistência que eles fizeram lá, a luta que foi, e vencer as eleições, né, sobre a política liberal que estava sendo implantada na Argentina. Depois nós vamos ter a abertura da Mostra de Cinema do PT 40 anos, né, com o primeiro filme, e essa mostra do PT ela vai continuar sempre no festival. A qualquer momento que as pessoas quiserem assistir, podem entrar, assistir, sair, fazer outras atividades, seja uma mostra continuada durante todo o festival, e a abertura do evento em si, do festival em si, que é um ato que vai estar o presidente Lula, vai estar o Fernando Haddad, vai estar você, vão estar outras lideranças do partido, vamos fazer homenagens aos nossos quadros históricos, falar um pouquinho da história do PT e também integrar com shows que nós vamos ter durante a abertura. Isso é no dia 7. Aí, no dia 8 de fevereiro, no sábado, a gente inicia com as barracas de comida, de gastronomia, vamos ter a feira lá do MST de orgânicos, as barracas de diversos estados que vão levar pratos típicos, também o seu artesanato. Vamos ter a Feira das Iabás, que é uma feira muito tradicional no Rio de Janeiro, e que é lá de Oswaldo Cruz. Aliás, Marquinhos de Oswaldo Cruz, que é um grande compositor carioca, vai estar com a gente fazendo show. Durante a feira vai ter roda de samba, vai ter apresentação cultural também, é um espaço grande, então são diversas apresentações que acontecem, e às 11 horas nós temos a primeira mesa de debates, isso tudo acontecendo concomitante, então as pessoas podem ir para o debate, ou podem ir para a mostra de cinema, elas vão para onde interessar mais. E a primeira mesa do sábado é sobre a democracia ameaçada, violência, discriminação, censura. Nós vamos ter representantes de movimentos sociais, de artistas, para fazer esse debate que é tão importante no momento que nós estamos vivendo, onde a democracia está sendo afrontada
está sendo, na realidade, desconstruída aí por esse governo do Bolsonaro. A outra mesa vai ser também legal, que é às 14 horas, que é uma mesa sobre os rumos da esquerda e o combate à extrema-direita, a unidade das forças progressistas. E nós fizemos um convite a todos os partidos de oposição, ao PCdoB, PSOL, PSB, PDT, todos confirmaram a presença. Então, a gente deve ter Freixo nessa mesa, a Manuela, o Carlos Lupe, o Siqueira, que é o presidente do PSB, eu vou participar, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a esquerda, sobre as forças progressistas. Os desafios que nós temos agora, que inclusive pode falar um pouco sobre as eleições de 2020, mas principalmente o desafio estrutural que nós temos de resgatar o país do que está acontecendo. Então, também acho que vai ser algo bem interessante. E, enquanto isso, e daí nos intervalos, nós vamos ter shows, vamos ter apresentação de teatro. À tarde é que nós vamos encerrar com o diálogo do Lula com o Mujica. Está previsto para as 17 horas. E exatamente o foco é o sentido da política transformadora no mundo de hoje. Acho que vai ser um diálogo muito legal. Nós já tivemos um diálogo desse parecido na caravana que nós fizemos com o Lula para o sul do país. Então, na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, nós fizemos um diálogo do Lula com o Mujica. Foi algo muito interessante, emocionante, inclusive. Então, é uma mesa imperdível, que o pessoal tem procurado muita informação para estar lá. E depois vamos terminar com shows de artistas locais, artistas do PT, artistas que sempre estão na luta, E, claro, roda de samba, a gastronomia. E no domingo de manhã deve ter blocos de carnaval para encerrar tudo. Aí não temos nenhum debate. Muito bom. É muito bom, e eu acho que é importante, Aloysio, dizer que 40 anos merece um ato como esse, né? Não é qualquer coisa, um partido com as características do PT, com a sua militância, estar aí nesses 40 anos fazendo parte de forma efetiva da condução política do Brasil. Eu não tenho dúvida que a fundação do PT mudou a política brasileira, trouxe uma outra pauta de debate, uma outra forma de fazer política. A contribuição do PT é muito grande para a democracia, para as conquistas sociais, para a militância. Então, a gente também tem muito orgulho dessa história. As dificuldades que nós passamos, também os erros que nós cometemos, fazemos balanço, mas, de fato, o PT é uma organização partidária muito diferenciada na história brasileira. Eu diria na história das esquerdas do mundo. Desconheço que tenha um partido em qualquer outro lugar do mundo com as características que tem o PT. E aí você sabe como ninguém, é um dos fundadores, pode até nos falar um pouco, sobre isso, porque é um diferencial. E a nossa militância tem orgulho dessa caminhada, se sente partícipe das conquistas que o povo brasileiro teve. Tivemos um governo que teve muitas conquistas para o povo brasileiro, e é tudo isso que a gente vai comemorar, mesmo num momento de luta tão dura e tão difícil como o que nós estamos vivendo. Aliás, eu acho que isso serve para a gente relembrar que já tivemos lutas duras anteriormente e que conseguimos vencê-las, que não são os problemas que nós estamos vivendo hoje, a situação crítica que nós estamos vivendo hoje, que vai fazer a gente abaixar a cabeça ou desistir da luta. Muito pelo contrário, é exatamente as dificuldades, os problemas que vêm que vão nos fazer ter mais força. E relembrar a história, eu não tenho dúvidas que nos fortalece muito. Muito bom, Gleice. Deixa eu te falar, eu participei, eu comecei a militar em 73, ainda na ditadura, no movimento estudantil, e conheci o Lula aí em meados dos anos 70. Quando o PT estava sendo fundado, nós já tínhamos feito campanha para o MDB, que era um partido de oposição à ditadura, 74, 78, mas eu não tinha ainda uma definição partidária, eu nunca me filiei ao MDB, eu só fui filiado ao PT nesses 40 anos. Aí eu estive lá no Colégio Siona, teve todo um debate, eu tinha 25 anos na época, eu era presidente da Associação de Professores da PUC, tinha terminado meus créditos do mestrado na Unicamp, tinha feito graduação na USP, Economia,
estava dando aula na PUC, em seguida fui dar aula na Unicamp, e participei um pouco daquele momento, que era um encontro do que houve de resistência, de uma parte da resistência à ditadura. Você tinha uma militância estudantil, uma militância docente, de onde eu vinha, você tinha algumas organizações de esquerda que lutaram na clandestinidade, que depois vão se diluir no PT, vão entrar no PT e vão se diluir. Eu já achava naquela época que o PT era um partido estratégico, algumas organizações achavam que era um partido tático, mas o tempo depois disso foi superado. Tinha as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, tinha uma militância cristã importante, a igreja teve um papel naquela época de resistência à ditadura, e tinha uma intelectualidade muito rica, né? Ali naquela fundação, você tinha Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Apolônio de Carvalho, o Chico de Oliveira, depois saiu do PT, os outros permaneceram praticamente a vida toda, o Paulo Freire, que era uma figura extraordinária, encantadora, você tinha o Paulo Singer, muitos que já não estão mais aqui, mas que foram muito importantes, o próprio Verfort, depois se afastou do PT, mas a maioria permaneceu a vida inteira, morreu militando pelo PT. O Florestan chegou a ser deputado comigo, mas essa inteligência, essa intelectualidade que viveu no exílio, que resistiu à ditadura, ela acreditou nesse projeto. E a força hegemônica do PT eram os sindicalistas. É um momento em que a luta operária foi muito importante para derrotar a ditadura. A greve que o Lula deflagra em 12 de maio de 78, e depois a greve de 80, que foi a greve mais longa, uma greve de 41 dias, onde ele foi preso naquela época pela ditadura, e as lideranças teve intervenções nos sindicatos. Essa liderança operária ela aparece como a principal força política na construção do PT. Então, eu comecei ali. Para mim, aquilo era um instrumento, era uma esperança, era um projeto muito distante da perspectiva de governo. Ninguém entrava no PT imaginando que ia ter um cargo, ia ter uma função. Não era isso. O PT era um instrumento de luta, era um instrumento de luta contra a ditadura, que ainda estava lá, de resistência a tudo que ela representou e de esperança, de utopia. E ele foi se construindo e foi se inovando ao longo do tempo, buscando outras formas de organização política, o direito de tendência, a proporcionalidade, os núcleos, os movimentos. Ele é uma concepção partidária inovadora também. Fala um pouco da sua experiência, quer dizer, quando você entra no PT, qual foi a sua experiência, como é que você participou, o que você sentiu naquele processo, quais as lideranças que você conviveu. Fala um pouco da história, assim, da tua história, da história do PT, da tua participação ao longo desse processo. Então, eu fazia movimento estudantil quando eu conheci o PT. Estava na União Metropolitana de Estudantes Secundaristas de Curitiba. E entrei em 89, depois da campanha do primeiro turno do Lula. Eu não conhecia ainda a militância do PT, claro, eu estava no PCdoB, na juventude do PCdoB, a gente tinha relação, mas não era tão próximo de militar junto, enfim. E a campanha do Lula foi uma das campanhas, a de 89, uma das campanhas mais bonitas que eu vi na minha vida, mais emocionante, que mais mexeu com a esperança, com a vontade das pessoas de fazer mudança, de acreditar no futuro, e eu fiquei maravilhada com aquela campanha. Então, quando o Lula vai para o segundo turno, eu entro na campanha, junto com vários companheiros, companheiras, e depois, na sequência, me filio ao PT. Então, estou no PT desde 89. Sempre militei lá no Paraná, depois colaborei nos nossos mandatos, nos nossos governos, tive a honra de presidir também o PT do Paraná, e agora estou na presidência do PT. Eu tenho sempre dito que o cargo mais desafiador, mas o de mais importância e que o mais me honrou de tudo que eu ocupei já na minha trajetória política foi presidir o PT, que é esse grande partido que eu considero um instrumento de luta do povo brasileiro. Ou seja, o PT tem que ser muito cuidado, a gente tem que se dedicar muito para que o PT continue com esse vigor e seja a referência da população brasileira em sua luta. Então, é uma experiência muito rica. E agora, claro, estou vivendo de perto com todos os estados brasileiros, conversando com essa diversidade que é o Brasil e com a diversidade que é o PT. Eu acho que o PT dá certo no Brasil porque ele espelha a diversidade do povo brasileiro.
A gente tem representações de várias classes sociais dentro do partido, mas principalmente dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos agricultores, das agricultoras. Nós temos pessoas com as mais diversas manifestações culturais, temos diversidade racial, mulheres participando, temos a diversidade LGBT. Isso traz riqueza ao nosso partido. Temos a questão da religiosidade. O PT hoje tem militância católica, evangélica, das religiões de matriz africana. Então, isso espelha muito o que é o Brasil, mas todos unidos por uma grande causa, que é fazer o desenvolvimento econômico e social do país, termos inclusão social. Não é possível o Brasil, um país rico como nós temos, com um povo trabalhador e disposto, ter 70% da sua população com dificuldades. Então, o PT nasceu para isso, para ser esse instrumento, para trazer a bandeira da justiça social. E isso une a nós todos. Então, acho isso muito bonito. Também acho muito rica a experiência do PT no incentivo à participação das mulheres. Nós somos o primeiro partido a criar a cota feminina nos cargos de direção, lá nos idos de 91 ainda, 30%, né? Porque chegamos à conclusão que pelo menos 30% da nossa militância era formada por mulheres. E nós não tínhamos essa representatividade das mulheres na direção do partido. Até porque a política é muito masculina, ainda é, né? Além de ser machista, mas é muito masculina, onde os homens têm prevalência na política. Então, o PT adotou uma coisa inovadora. Vamos levar para as direções do PT a proporcionalidade que nós temos de militância feminina. Não foi fácil no início, não é fácil até agora, porque você não forma quadros dirigentes de uma hora para outra. Então, as mulheres, muitas delas, entraram nas direções do PT sem ter uma experiência de direção. Mas, se não entrassem, nunca teriam. Então, teve que conviver, né, os dirigentes mais experientes com as mulheres. E hoje o PT é o único partido que tem 50% de seus dirigentes formados por mulheres. Aliás, na direção nacional, nós temos mais, porque, além de ter os 50% da direção, eu ainda sou presidente, então hoje as mulheres são maioria, viu, Aloysio? Pelo menos nesse momento, a gente teve essa conquista. E que eu acho que é muito importante, porque incentiva a participar. Nós não vamos ter democracia plena se metade da população brasileira, que são as mulheres, ficarem fora dos processos de decisão política. Também acho que isso incentiva os outros partidos. Então, é uma coisa muito legal. Trabalho com a juventude, né? O PT tem a JPT, que faz seus congressos, debate, discute. Nós temos as cotas também raciais no PT. Hoje, na nossa direção, tem negros e negras. Temos a participação LGBT, a participação de cotas de juventude. Isso tudo, eu acho que dá a vida para o PT. Isso tudo faz ele ser um partido diferente e buscar novas formas de interlocução com a sociedade. É a riqueza do nosso partido. Então, eu queria falar de uma coisa que eu estou vendo aqui, Cris, que vários companheiros se manifestam nessa direção, companheiras, que nós nascemos na rua, nascemos da luta social. Eu me lembro, a primeira campanha que eu ajudei a coordenar o programa de governo foi do Lula para governador em 1982. Não havia, naquela época, eleição para presidente, ainda era ditadura, tudo era muito difícil, a legislação eleitoral era muito restrita, na televisão era a Lei Falcão, você só podia botar a fotografia, o currículo, não podia defender ideias e propostas, era uma campanha difícil. E nós tínhamos um grupo de trabalho do programa de governo do Lula governador, que estava o Paulo Freire, estava o Paulo Singe, estava o Ladislau Dalmo, estavam vários companheiros lá. A gente trabalhou muito naquela campanha, foi muito, muito bonita. Depois, a de 86, foi uma campanha muito difícil por causa do Plano Cruzado. O PMDB elegeu a maioria dos governadores, praticamente todos os governadores, a maioria do Congresso, em cima do congelamento de preço, da inflação, depois desmoronou. O PT resistiu tanto ao colégio eleitoral, participou ativamente das diretas, foi difícil a passagem do colégio eleitoral, foi difícil enfrentar o Plano Cruzado. Muitas vezes nós ficamos isolados na sociedade. Quem chegou agora acha que essas dificuldades sempre foram assim. Tem momentos muito, muito difíceis. Nós tínhamos 7 deputados e expulsamos 3 por causa do colégio eleitoral, em 1984.
A campanha, eu concordo com você, a campanha mais bonita que eu participei ativamente, viajando por Lula, o Brasil todo, foi a de 89. Foi um mergulho no coração do povo brasileiro. Era a primeira campanha presidencial. Ele nunca tinha visto uma campanha, eu não tinha visto, o Ricardo Couto, que era assessor, nunca tinha visto. Tinha visto, assim, 61, Jânio, ali, Vassourinha e tal, mas viver no meio de uma campanha, eu era muito pequeno, na minha infância. Quer dizer, como jovem, como adolescente, como adulto, eu não tinha assistido uma campanha presidencial. E aquela campanha foi muito profunda, foi a campanha do Lula lá. O que nasceu ali permaneceu em todas as outras disputas presidenciais. O Lula sempre esteve polarizando e no centro das disputas, o que ele expressou naquele momento o Brasil profundo. A defesa da soberania, da democracia, dos direitos, da luta contra a desigualdade, a justiça social. E eu sinto que nós precisamos voltar um pouco na nossa história para a gente se reencontrar com o que nós somos, a razão de ser do PT. Eu permaneci 40 anos nesse projeto por esses valores, por essa causa histórica. E é muito importante nesse momento de tantas dificuldades que nós atravessamos no país, e o PT também, com muitas dificuldades, que a gente recupere essa memória. Então, eu vejo essa experiência do festival como um grande momento de encontro da militância, de debate, de realização, e usar todo esse calendário exatamente para a gente fazer o que está aqui um pouco hoje, contar essa história. Fala para mim, assim, dos momentos mais bonitos que você viu em termos de militância no Paraná, alguma luta, alguma coisa que você viveu, que te marcou para sempre, dessa energia tão criativa e tão forte que nós tínhamos ao longo dessa trajetória, que é o que fez o PT ser o que é. Nós tivemos quase 400 mil votantes agora nessa eleição interna do PT, temos quase 2,5 milhões de filiados. Essa força histórica é exatamente por essa raiz sólida que permitiu enfrentar tantas adversidades. Conta um pouco aí alguma passagem que você acha que foi muito bonita na militância e que você viveu para a gente, cada um tem a sua história, a sua memória, para a gente lembrar um pouco. Não, primeiro, assim, te parabenizar, né, pela tua trajetória no PT. Você é um grande quadro, uma grande liderança do partido. Foi nosso deputado federal, foi nosso senador, foi candidato a vice-presidente, candidato a governo, enfim. Você deu a vida pelo PT. Nos momentos mais difíceis, quando as pessoas não acreditavam, né? A gente diz no jargão, tem que dar a cara a tapa, você estava lá. Eu acho que isso faz a diferença entre as nossas lideranças e a construção do PT. O PT não é um partido cartorial. Nós não precisamos ir para dentro de cartório para levar a população a assinar ficha, pegar na rua, ou ir para dentro das igrejas buscar assinatura para formar um partido. O PT, como disse você, nasceu da luta, nasceu junto com o povo e vai estar junto com o povo. Até muito interessante essa questão de você dizer, é bom comemorar os 40 anos para a gente relembrar de onde nós viemos e a que servimos, qual é a nossa causa. O Lula, agora, na abertura do 7º Congresso do PT, fez um discurso maravilhoso. A gente até imprimiu, está divulgando, está nas nossas redes sociais. Para que serve o PT? Nós temos que ter isso presente. O PT é um instrumento de luta do povo. A que nós servimos? Se não for para brigar pela vida do povo, não adiantava ter PT. Se não for para brigar contra a destruição do Estado brasileiro, não adiantava ter PT. Se não for para lutar pela soberania brasileira, não adiantava ter PT. Não adianta ter PT. Então, nós não podemos esquecer nunca de onde viemos, por que viemos e a quem defendemos. Se nós tivermos isso como referência, nós não vamos errar, mesmo que atravessemos todas as tormentas, ou seja, mesmo que o barco balance, ele vai continuar em frente. E isso é muito importante, porque esse é o nosso compromisso com a sociedade, que nós temos que passar para gerações futuras, para os jovens que estão entrando no PT, para os novos quadros que estão se formando, para que esse partido continue sendo com vigor esse instrumento, né? Então, acho que isso é fundamental para a gente relembrar nesses 40 anos e fazer o congraçamento entre todos nós, né? Mas no Paraná, nós sempre tivemos grandes lutas na área rural, Aloísio. O PT, claro, sempre teve suas militâncias na cidade, mas nasceu do enfrentamento dos movimentos rurais com a repressão, com a retirada de pessoas de suas terras, nasceu junto com os movimentos sociais, com o MST. Então, isso tudo
fez com que o PT do Paraná, mesmo sendo um estado mais conservador, tivesse também condições de oferecer a sua contribuição nesse movimento de esquerda. Tanto que nós governamos cidades importantes lá. Ganhamos Londrina, que foi muito legal, é a primeira grande cidade que nós governamos com o Sheida. Foi uma emoção muito grande, porque ninguém acreditava que o PT pudesse governar a cidade de Londrina. Depois governamos Ponta Grossa, cidades de expressão, e acho que um dos momentos mais bonitos do PT foi na campanha do Ângelo Vagnoni para prefeito, que também era uma campanha que todos avaliavam que o PT não faria 3% de votos, e o Ângelo Vagnoni foi com uma campanha bonita, lúdica, de emoção, para o segundo turno das eleições. Então, isso nos fortaleceu muito. Claro que depois nós tivemos muitos problemas no Paraná, e recentemente, esses últimos anos, o Paraná se tornou o foco das grandes ações contra o PT. Não vamos esquecer que é de lá o Sérgio Moro, lá é o foco da Lava Jato, mas o mais importante é que o PT está se reconstruindo, né? E até o fato do Lula ficar preso em Curitiba, isso agregou muito a nossa militância e a nossa resistência. Então, hoje o PT tem lá os seus 3 deputados federais, 4 estaduais, estamos nos organizando para a campanha eleitoral, vamos estar na luta e aproximando-se do povo para fazer, mostrar o que aconteceu, mostrar o quanto nós somos vítimas dessa desconstrução. Então, esses momentos, tanto de campanha eleitoral como de resistência social, foram muito importantes para a gente ter essa memória. Temos um grande companheiro que é do Paraná, que também presidiu o nosso partido, que é o Gilberto Carvalho, que foi nosso ministro, quadros importantes como a Márcia Lopes, que foi nossa ministra de Desenvolvimento Social. Enfim, eu acho que o Paraná tem uma grande contribuição para a história do PT nesses 40 anos. Deixa eu contar uma coisa para você, das coisas que me marcaram. Acho que os momentos mais fortes até hoje foram a campanha de 89 e a de 2002, no caso da minha trajetória. Em 89, nós decidimos que o Lula ia voltar, ele queria voltar para Garanhuns, ele queria começar a campanha, na verdade é um distrito de Garanhuns, onde ele nasceu. A gente não sabia mais, não tinha nenhuma referência, a gente ia encontrar a casa, mas a militância lá fez uma pesquisa, nós fomos, ele lembrava que tinha um pé de murungu, uma árvore, que iria embaixo, que era do lado da casa dele, e nós chegamos em Caetés lá, ele localizou a área, não tinha mais a casa, era uma casa muito simples, mas estava lá. E ele ficou muito emocionado naquele dia, foi uma coisa muito forte para ele voltar pela primeira vez. Ele tinha saído menino de Pau de Arara, vindo para São Paulo, depois foi fazer o curso do Senai, trabalhar na fábrica, perdeu um dedo com 18 anos, 17 anos para 18 anos na fábrica, depois a luta sindical, as greves, aquele enfrentamento, ele era muito perseguido, muito discriminado, a família já passava muita pressão por tudo que ele representava, a vida toda dele foi assim, e chegar ali, eu acho que tocou muito o coração dele, e a minha leitura, que ali nasceram alguns programas fundamentais. O Luz para Todos, que ele morava numa casa que não tinha luz. O programa de cisterna e de água e transposição do Rio São Francisco, irrigação do Nordeste, porque ele teve que sair pela seca, foi uma seca muito dura naquele ano, como foi depois a de 2013, 14, 15, uma seca muito forte, quase 5 anos de seca no Nordeste. E acho que nasceu ali também o Fome Zero Bolsa Família, que depois virou Bolsa Família, mas no início era o Fome Zero. A questão central dele era erradicar a fome. E muita coisa do que veio para a educação, porque o Lula sempre teve o sonho de que todos têm direito a estudar, coisa que a família dele não teve. Nenhum dos irmãos pôde se formar, ele se formou no Senai, mas não, ele queria ter feito um curso de economia. Então, eu acho que aquele momento ali, para mim, para entender um pouco a história do PT e do Lula e o governo dele, quer dizer, por que o Nordeste hoje tem esse reconhecimento tão profundo ao governo? Eu acho que é o primeiro presidente que olhou de verdade o que o povo vive nesse país, a maioria do povo, que hoje 13 milhões e meio vivem com R$8 por dia, 12 milhões estão desempregados, quer dizer, e a transformação que nós fizemos
nesses 13 anos. Então, as campanhas são um momento muito importante de reflexão, de aprendizagem, de convivência com o povo. Eu acho que essa passagem, para mim, foi das coisas mais fortes que eu senti e mais permanentes. Eu acho que muitos frutos das nossas políticas públicas nasceram exatamente dessa essência que é o Lula. E queria dizer que eu acho que você tem dado um grande impulso à luta do PT, como em geral, a sua coragem, a sua determinação, a sua ousadia, a sua firmeza, tem sido essencial nesse período de resistência, mas eu destacaria essa coisa. Eu acho que essa gestão sua marca muito o protagonismo das mulheres. Eu vim do Chile agora, por exemplo, a Constituição chilena, que vai ser agora em abril, metade dos constituintes necessariamente serão mulheres. Não é mais uma cota no partido para eleição. Metade das vagas disponíveis na Constituição chilena serão para mulheres. Então, é uma inovação muito profunda, uma crise social brutal que o Chile está vivendo, a ruptura desse modelo neoliberal, há uma insurreição social, manifestação. Eu fiquei 12 dias, todos os dias, manifestação, luta e tal. Então, eu acho que tem uma emergência histórica e que você vem tratando essa pauta com muita determinação, com muita firmeza, e acho que isso vai ajudar a mudar a cultura do Brasil. A presidenta Dilma foi a primeira presidenta eleita, foi uma mudança de paradigma de 500 anos da história, mas, partidariamente, o partido que mais avançou em relação à participação da mulher é o PT. Metade de todos os cargos hoje, e quero te parabenizar por essa determinação da valorização das mulheres, que é uma coisa que todo mundo vai aplaudir historicamente, porque vai mudar a sociabilidade, a forma de enxergar o mundo, a forma de tratar os problemas políticos que nós temos no país. Fala um pouco, ainda de novo, dessa tua trajetória. Por que você decidiu disputar um cargo eletivo? Porque muita gente que hoje tem dúvida se sai, não sai, vou ser deputado, não vou, disputo o mandato de vereador. Como é que foi essa coisa? Quando que você falou o seguinte, eu vou disputar um cargo, eu vou para o parlamento, eu vou disputar a vida pública? Como é que foi essa passagem na sua história? Foi muito interessante, porque, na realidade, foi incentivada pelas mulheres. Quando o Lula se elegeu, em 2002, 2003 formou o governo, e eu estava lá no PT, na militância, junto com o Samek, que era uma grande liderança nossa do PT, e o Samek tinha sido eleito deputado federal, e o Lula convidou o Samek para assumir a direção da Itaipu. E o Samek me chamou para ir junto para a diretoria, eu assumi a diretoria financeira. E fiquei responsável também por um trabalho de responsabilidade social da Itaipu. E um dos programas que nós implantamos lá foi exatamente para incentivar as mulheres nos cargos de direção da empresa, mas também as mulheres do entorno da barragem, da cidade. Nós temos muitos agricultores lá. Então, e a maioria dos produtores familiares, na maioria dos produtores familiares, a mulher tem muito protagonismo. E nem sempre ela tem o reconhecimento e a valorização que merece. E nós começamos a fazer um programa a partir do Cultivando Água Boa, que era para manter a qualidade da água da usina, com as mulheres. E aí eu comecei a ver o quanto era importante as mulheres participarem. E as nossas companheiras começaram a me incentivar a participar da eleição. E foi uma loucura, porque a minha primeira eleição foi para o Senado, em 2006. E o Álvaro Dias era senador. E eu lembro até hoje, nós fomos decidir no partido a candidatura a Senado, e os companheiros, ninguém queria ser candidato a senador, porque o Álvaro estava com 52% de preferência. Então, diziam que o Álvaro ia ganhar a eleição. Isso, um ano antes, já estavam medindo isso, que o Álvaro ia ganhar a eleição, que não adiantava a gente disputar. Aí eu lembro que eu disse assim, como não adianta disputar? Eu tenho falado com o pessoal no interior, ninguém lembra do Álvaro, ele não visita ninguém, não viaja ninguém. Vamos a gente disputar a eleição, eu topo disputar. O pessoal achou uma loucura, porque eu deixei a diretoria de Itaipu e fui para uma eleição, não sabia se ia dar certo. E comecei a andar o Paraná inteiro, fazendo reunião com mulheres. E a minha discussão era isso, que as mulheres precisavam participar da política, eu explicava o que era o Senado, a importância que tinha, o instrumento e tal.
E a gente foi agregando, foi muito legal, agregando lideranças, vamos fazendo. E eu lembro que aí fui candidata, a primeira pesquisa, assim, antes da candidatura, eu tinha 3%, e eles 51%. Aí fizemos campanha 2 semanas, eu subi para 6%. A gente comemorou muito, que eu tinha dobrado o índice do Senado. Tipo, nós vamos ganhar a eleição. Pô, eu achava maluquice, né? E eu lembro que o Lula foi para lá num ato que tinha, e aí viu que estava crescendo, eu já estava com 12%, uma campanha sem dinheiro, nós tínhamos uma van, dava pelo Estado, lá ninguém queria ajudar com dinheiro, nem o partido queria investir, porque não achava que tinha futuro. Aí o Lula disse assim, eu vou mandar umas placas da campanha para você, era a campanha dele de 2006, e ele me mandou umas placas, Lula e Gleice, foi as placas mais bonitas que eu tive, era uma foto dele e uma minha, e a gente estava discutindo onde é que punha as placas, os melhores locais, naquela época podia pôr, e a campanha foi crescendo, crescendo, crescendo. 10 dias antes da eleição, eu estava com 42% e o Álvaro tinha caído para 46%. E aí foi uma coisa, todo mundo começou a apoiar, tal, mas aí eles vieram muito fortes, né? E teve também as denúncias do PT naquela época, teve problema, paralisou a campanha, e aí não deu. Mas eu fiz 49% da votação para aquela eleição do Senado. Então, também foi uma campanha muito bonita, foi uma experiência muito legal, e isso me incentivou depois a ser candidata a prefeita em Curitiba e novamente ao Senado em 2010, quando eu me elegi. Muito incentivada pelas mulheres. Eu devo muito à militância feminina, às mulheres, às minhas campanhas. Agora, eu queria falar uma coisa, porque você estava lembrando aí a visita do Lula em Garanhuns. Teve uma coisa que vocês fizeram depois de 89, eu sei que você participou ativamente, que foi muito legal, foi o governo paralelo. E também um pouco antes e um pouco depois, as caravanas do Lula pelo país. Eu queria resgatar isso, porque isso mostra a importância que tem de um governante conhecer a realidade do seu povo. Tem um ditado que diz que a importância da cabeça está onde os pés pisam. Eu acho que o Lula só conseguiu fazer um governo de sucesso para a maioria do povo brasileiro porque ele conhecia o Brasil. Ele não teve preguiça, você junto, grandes lideranças nossas, de visitar o Brasil, de pegar barco no Amazonas, de andar no interior do Nordeste, de conhecer a realidade do povo pobre brasileiro, de ir em hospitais. Isso foi muito rico. Hoje a gente vê governante que não faz isso. Aliás, faz agenda para se mostrar na TV, né? Vai num jogo de futebol, vai num bar, num restaurante, mas pisar onde o povo pisa, viver aquela realidade, abraçar o povo, sentir o que é, conhecer, ouvir, não teve outra liderança que nem o Lula e outras lideranças que nem nossa militância que fez. Isso é um diferencial do PT. Talvez por isso a gente tenha conseguido fazer tantas coisas no governo que dialogaram com o povo brasileiro. A questão Eu acho que foi para todos. Eu concordo com você totalmente. As caravanas foram um momento extraordinário. Foi um momento de leitura das vários complexos econômicos, sociais, de aprofundar a pobreza. De 89, nós fizemos o governo paralelo e as caravanas. E aí, quando chegou 94, eles mudaram a legislação. Eu fui vice do Lula no final daquela campanha. E você não podia usar imagens externas, exatamente para não aparecer na televisão tudo que nós tínhamos feito e que o Lula tinha visto e mostrado. E a gente ia mostrar, ia ser uma campanha lindíssima, só podia usar estúdio. Então, sempre foi difícil. Eu dei algumas participações aqui, são muitas, e muitas diversas, mas eu selecionei algumas aqui para você comentar. Primeiro, do Paulo Lima. Os atos por Lula livre no Rio de Janeiro foram memoráveis. As genuínas forças populares cariocas são solidárias, democráticas e não opressoras e milicianas. Marielle presente, longa vida ao PT e aos trabalhadores. Queria agradecer ao Paulo Lima. Vou fazer as outras leituras e depois você faz seus comentários, Gleice. O Botafogo, esse festival é a cara do Rio, sucesso total. Eu acho que depois, eu quero que você, no final do programa, eu quero que você fale de novo do festival. Nem todo mundo que estava no começo está no final. O Botafogo, esse festival é a cara do Rio. Então, Rose Reiter. A esquerda está acovardada, tem um discurso do passado, estamos em outro mundo, precisamos de propostas novas e não festas. Essa aqui é uma crítica, claramente, à ideia do festival. Estão incomodados, porque eu tenho certeza que esse festival vai fazer história. Eu vi em outros países, eu acho que a grande inovação, mais uma que o PT traz para a vida política, especialmente para esses partidos que só existem em eleição
para fazer campanha. Não tem militância, não tem vida partidária, não tem presença. A Larissa Maia Leão. Aqui no Rio Grande do Norte estamos precisando inovar a estratégia, precisamos resgatar os jovens. Como é que é essa questão da juventude? A Cleonice Costa, deputada, quando a liderança do PT vai para cima com tudo dessa direita fascista? Está na hora. Eu estou angustiada com essa calma de vocês e eles estão como leão em cima de nós. A Joseli Lanas Vieira, como será a entrada no festival? É convite, tem que comprar uma entrada? Como é que vai ser a participação no festival? E eu termino aqui com a Edivânia Feitosa Santos. Parabenizo a Gleice pela iniciativa de estar no canal de esquerda, faz nos acreditar mais nessa ferramenta. Acho que o PT deveria fazer presente em todos os canais, debatendo e usando esse espaço democrático. Então, agradeço aqui os comentários de todos, mesmo os críticos fazem parte da democracia. Peço que você faça aqui seus comentários. Aí, no final, vamos voltar um pouco para a agenda mais da conjuntura e fala de novo do festival, porque as pessoas estão ainda querendo informações, tem que pagar, precisa convite, como é que é a entrada, aonde é a programação. Vamos reforçar isso, porque é um tema importante a gente divulgar o festival no Rio. Acho que vai ser uma página muito bonita da história do PT. Também acho. Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu não sei se nós precisamos de propostas novas, nós precisaríamos consolidar as propostas que nós começamos a implantar com o nosso governo progressista e popular. Basta dizer que esse país tem 500 anos de história. A primeira vez que nós tivemos um governo que realmente incluiu o pobre no orçamento foi com os governos do PT. Porque mesmo depois da Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, que trouxe vários direitos, né, constitucionalizou vários direitos para a população, nós não conseguimos fazer uma inclusão social. Nós não conseguimos colocar como prioridade o combate à fome, a inclusão. A primeira vez foi isso. E vamos lembrar que nós não tivemos 13 anos de governo. 13 anos é nada em termos de história. Aliás, para fazer tendência histórica, qualquer proposta, qualquer cultura, qualquer ação, demora pelo menos 60, 70 anos. Então, eu acho, Rose, que nós temos que resgatar o projeto que nós começamos a implementar. A fome voltou. Então, a proposta de acabar com a fome não é uma velha proposta. Ela é uma proposta atual. As pessoas estão passando fome no Brasil de novo. Tem gente comendo uma vez por dia, ou de cada 2 dias. 12 milhões de desempregados, que o Aloysio falou, um monte de gente que está em subemprego, que tem baixa renda. O povo está sofrendo. A economia real, a economia do povo está muito ruim. Então, eu acho que nós temos que resgatar o nosso legado, lembrar o que nós fizemos e colocar em prática de novo essas propostas. Aliás, a gente fez uma revista, né, Aloysio? O Partido que Mudou o Brasil, que fala de todas as propostas que nós implantamos no governo. Todas essas que você citou aí, os programas de desenvolvimento, os projetos estratégicos como o pré-sal, isso tudo está sendo desmontado. Então, nós temos que resgatar isso para que a gente volte a implementar. E o festival não é uma questão só de festa, é de congraçamento. Muitas vezes, na luta árdua, a gente tem que se unir para se solidarizar, para mostrar que um está do lado do outro, que a gente briga sim, mas a gente também se gosta, a gente também quer cuidar do outro, porque senão a vida não vale a pena. As famílias fazem isso, as comunidades fazem isso, e um partido tem que espelhar as reais relações das pessoas. O PT não pode ser uma coisa hermética, fechada, formalizada. O PT é vida, é luta, é congraçamento, também é alegria, choramos, sofremos, faz parte da vida de qualquer pessoa. Então, eu acho isso muito bonito e não concordo com o que você falou. A Larissa fala da juventude. Claro, Larissa, nós precisamos trazer a juventude para o PT. Você sabe que nós estamos ficando aí, na média da direção do partido, uma geração mais envelhecida. Por isso que a gente estabelece as cotas na direção. Mas nós precisamos dialogar com a nossa juventude, tirar esse sentimento que estão querendo colocar na juventude do individualismo, da meritocracia, de um para cada um, voltar a ter a solidariedade, mostrar para os jovens que a gente tem esperança, que a gente pode construir um mundo melhor. Nós estávamos começando a fazer isso, ampliando as universidades, melhorando a qualidade do ensino, proporcionando emprego, ou seja, dando oportunidade para a juventude. É isso que a gente tem que falar. E a cultura, a música, o cinema, né, o entretenimento, isso tudo fala com a juventude e pode ser instrumento de luta. Então, a nossa juventude está procurando fazer isso, e eu acho que nós,
que somos jovens há mais tempo, Aloysio, temos que incentivar também essa entrada, né? Ir para cima da direita. Nós estamos indo, estamos lutando com os instrumentos que nós temos. Mas hoje eu dei uma entrevista, a repórter me perguntou assim, você não acha que o Lula está muito sumido? Eu digo, o Lula está fazendo muita coisa, só que há uma aposta da mídia tradicional de invisibilizar o Lula, de invisibilizar o PT, a oposição. Pode olhar jornais da Globo, da TV, da Record, da Band, não entrevista a gente, não ouve a gente sobre a economia, não ouve a gente sobre os problemas do Brasil, eles só ouvem um lado. É música de uma nota só. A gente não tem oportunidade de fazer um debate sobre a economia nesse país. Nós temos a imprensa contra-hegemônica, o 247, os blogs. Então, nós estamos indo à luta com os instrumentos que nós temos. E é um processo de conscientização da sociedade e de acúmulo de forças, porque eles fazem quase que uma lavagem cerebral, com as fake news, com a força que eles têm do dinheiro. O Bolsonaro, como é que ganhou a eleição? Ganhou com muito dinheiro, com Caixa 2, com o empresariado colocando dinheiro para soltar as suas mensagens. E nós não temos esses recursos todos. E eles usam também as plataformas que não são neutras, né? Que não estão do nosso lado, Facebook, Twitter, Instagram. Então, a vida não é fácil, mas nós não deixamos de ir para cima, não deixamos de disputar e não deixamos de dar o outro lado. Tanto isso é verdade que o PT está aqui, vivo, porque com tudo que nós sofremos, com todos os ataques, com todas as desconstruções, Lula, dia após dia, sendo desconstruído na Globo, na mídia tradicional, nós sobrevivemos, né? E fazemos oposição. E Lula é lembrado como um grande líder. Se faz pesquisa de opinião, ele aparece. Então, eu acho que isso é acúmulo de força, e nós vamos ter que fazer isso muito agora em 2020. Então, não tenho dúvidas que nós vamos à luta. E a entrada no festival é franca, é entrada gratuita, né? Então, queria convidar novamente vocês para estarem lá no festival, que é no Armazém da Utopia, na região central do Rio, no dia 7, a partir das 18 horas, que nós vamos ter uma mesa com o Celso Amorim, com o Jorge Tayana. Depois vamos ter a abertura da mostra de cinema e, em seguida, o ato de comemoração dos 40 anos do PT, que o Lula vai estar lá, vai estar a Haddad, as nossas lideranças todas, a Aloysio Mercadante vai estar lá, seja para falar um pouco do PT, falar da nossa história, para a gente trazer força do passado, que ele sempre nos dá, né? Aprender com as nossas derrotas e ter o caminho do futuro. E no sábado começa lá a partir das 9, com as barracas, com as apresentações culturais, com a mostra de cinema, e às 11 horas a primeira mesa, que é sobre democracia ameaçada, onde nós vamos discutir violência, discriminação e censura. Às 14 horas, a mesa sobre a unidade dos partidos progressistas e os desafios que nós temos no Brasil, e às 17 horas, a mesa, né, o diálogo de Lula com Mujica. Isso tudo muito entremeado aí, com apresentações culturais, com as nossas barracas gastronômicas, com o congraçamento da nossa militância, mostrando que a gente está junto, né, que quer se energizar para os desafios que estão por vir. Queria terminar, infelizmente, essa conversa está tão boa, nós precisamos repetir, fazer mais vezes esse tipo de diálogo, mais solto, falando um pouco da história também, mas tratar de alguns temas que estão muito presentes agora na conjuntura, que é como é que você vê o papel do partido, o que está sendo pensado para a gente divulgar o plano econômico de emergência, de emprego e renda. Aqui é um plano que o Núcleo de Economistas do PT, o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Economia, desenvolveu, você participou ativamente também, e que eu acho que é uma resposta fundamental que nós temos nesse momento. Não adianta alguns indicadores financeiros, a economia está andando de lado já desde o golpe. De novo, nós vamos para um crescimento em torno de 1%, 1,2%, já é o terceiro ano consecutivo, e isso porque houve a liberação dos recursos do FGTS, houve a venda da cessão onerosa, que entraram aí 30 bi para os estados e municípios, 47 bilhões de liberação da FGTS. Mas a população, os trabalhadores estão usando a sua poupança para sobreviver. E na hora que for demitido, não tem mais FGTS. Não tem uma política do governo para verdadeiramente gerar emprego e combater.
e depois a pauta na Câmara, porque agora em fevereiro já começa a discussão da reforma tributária. E esse é um tema central para a gente disputar. Então, eu queria que você falasse nesse final e também informar vocês todos que na quarta-feira que vem nós vamos estar aqui com o Fernando Haddad discutindo os 40 anos do PT. Então, começamos com a Gleice, vamos com o Fernando Haddad. Eu espero fechar esse ciclo com o presidente Lula, fazendo um balanço dessa história e debatendo aí esses 40 anos, chamando para esse festival, que eu espero que vocês se organizem, mesmo quem não é do Rio, para ir para lá, para a gente se encontrar e se ver por lá. Mas fecha aí, presidente da Gleice, falando um pouco dessa agenda do plano de emergência de emprego e renda e essa retomada do Congresso das atividades parlamentares. Já vai ter uma comissão, a comissão mista especial para o tema da reforma tributária. Então, eu queria até, Aloysio, fazer um reconhecimento, porque todo esse trabalho do NAP, do Núcleo de Acompanhamento e Política Econômica, foi coordenado por você. A gente fez um debate profundo sobre o que o PT poderia contribuir para tirar o povo da crise, e nasceu o Programa de Emprego e Renda. É um programa emergencial, porque não muda as estruturas da política que eles estão aplicando, mas para mostrar que mesmo com essas limitações, a gente poderia fazer diferente para o povo. Porque, de fato, o Bolsonaro não faz nada para o povo. O Bolsonaro está tirando o povo do orçamento. Basta dizer que tem uma fila no Bolsa Família de mais de 800 mil pessoas que eles seguram para não gastar, 2 milhões de pessoas na fila do INSS que eles seguram para não gastar, ou seja, uma política trombadinha de tirar dos pobres, segurar a despesa, não deixar as pessoas ter acesso a direito. Cortam dinheiro da saúde, da educação, acabam com os investimentos, não deram aumento real para o salário mínimo. E a outra coisa é que eles viram que erraram na correção do salário mínimo pela inflação, viram agora em janeiro, mas só vão repor em fevereiro. Em janeiro, eles vão tungar 300 milhões de reais, que eles não vão dar correção da inflação. É uma loucura o que esse governo faz com o povo pobre brasileiro. E nós temos compromisso, nosso lado ao lado do povo. Então, o PT, como já governou, e coordenado por você, com esse grande grupo de economistas que nós temos, apresentou o plano de emprego e rendas para criar 7 milhões de empregos, né? Criação de empregos emergenciais, criação de empregos pela retomada dos investimentos, pelo investimento em áreas sociais, reforço do Bolsa Família, correção real do salário mínimo. Hoje, 48 milhões de pessoas no Brasil ganham com referência ao salário mínimo, sejam aposentados ou quem está no mercado de trabalho. Então, quando você tira R$10 do salário mínimo, isso tem impacto para a pessoa, mas tem impacto para a economia. O fato de eles não ter dado aumento real para o salário mínimo vai tirar da economia brasileira, agora em 2020, mais de 12 bilhões de reais. Isso tudo podia estar circulando, gerando riqueza, mas eles tiraram. Então, nós estamos mostrando com esse plano que é possível fazer diferente e é possível incluir o povo. E uma outra proposta, também coordenada pelo Núcleo, foi a reforma tributária solidária, que vocês costuraram com todos os partidos, né? Nós temos uma articulação, então são 6 partidos que estão apresentando. Nós queremos que a tributação recaia sobre os ricos e não sobre os pobres. Não adianta essa reforma tributária do governo, que vai simplificar tributos juntando. Isso não vai ter impacto na carga tributária. O pobre vai continuar pagando mais, porque o consumo hoje tem tributação de 49%, quanto a renda e patrimônio, 21%. Os países desenvolvidos, ao contrário, o rico paga mais. Então, o Brasil é um país penalizado pela desigualdade. Então, nós apresentamos essas propostas, estamos debatendo, vamos fazer esse debate em todos os estados. Amanhã eu estou levando para Minas Gerais o nosso plano de emprego e renda, estou levando também o discurso do Lula sobre o papel do PT, para que serve o PT, por que nós estamos na luta, e é isso que a gente tem que continuar fazendo. E a pauta aqui no Congresso, Aloysio, sinceramente, o Congresso Nacional, infelizmente, tem servido de condutor da política econômica do Guedes, né? A gente consegue alguns avanços, algumas vitórias, a oposição é combativa, mas eu acho que nós vamos ter que ficar mais aguerridos e agressivos, porque eles vêm com uma pauta forte, né? Uma pauta forte de retirada de direitos. A reforma administrativa que eles querem fazer, mesmo essa reforma tributária, que se nós não cuidarmos, capaz de aumentar o tributo sobre os pobres, a questão da privatização, que eles querem abrir tudo. Até agora o Congresso não se manifestou sobre a Petrobras.
Então, eu acho uma pena que o Congresso Nacional esteja sendo a correia de condução desse programa neoliberal. Ou seja, o Bolsonaro fica fazendo o que ele faz, falando o que ele faz, atacando a democracia, e o mercado está usando o Congresso para destruir o Estado brasileiro. Então, a oposição vai ter que entrar de maneira muito firme, sistemática e forte para que a gente paute a vida do povo e tentar reverter isso. Não é fácil, nós somos minoria, mas nós temos que fazer barulho para chamar a atenção. Muito bom, presidenta Gleisi, foi um prazer tê-la aqui. Vamos repetir essa experiência. Na próxima, a gente pode discutir temas mais atuais da conjuntura, que nós queríamos hoje falar um pouco dessa bela trajetória, histórica, heróica trajetória, que não é fácil, um partido que já tem cicatrizes, e não é diferente na vida, são 40 anos de vida, mas que precisa ser celebrada, renovada, revigorada, e esse festival é um grande acontecimento. Então, queria agradecer você, estou aqui me despedindo, você também faça a sua despedida para esse pessoal que nos acompanha, essa audiência fantástica da TV 247, e convidar, reforçar todos ao festival 40 anos de PT no Rio de Janeiro, de 7 a 9, um debate com Lula, com as grandes lideranças, com os partidos de esquerda, com grandes intelectuais da América Latina. Lula e Pepe Mujica vão fazer a plenária final, e show, música, cultura, comida, alegria, dança. Então, vocês estão todos convidados para essa bela festa que nós faremos os 40 anos do PT, agora em fevereiro, de 7 a 9 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Então, boa noite a todos e a sua despedida, presidente Gleisi. Legal, Aloysio. Obrigada aí pela oportunidade, obrigada pela entrevista, obrigada, TV 247. E é isso, reforçar o convite para ir no festival, que é uma forma de nos organizarmos, energizarmos para a luta, e a cultura também é muito importante na resistência que nós estamos fazendo a esse governo de desconstrução. Então, colocar os nossos artistas, ter manifestações culturais, estar com eles nesse momento, é um momento de solidariedade. E a cultura ajuda a mudar também a consciência das pessoas, né? Um país, uma sociedade que não tem cultura é uma sociedade que não tem consciência crítica, não resiste. Então, a importância da cultura na nossa vida e na nossa luta política. Então, todo mundo no Rio de Janeiro, de 7 a 9 de fevereiro, lá no Armazém da Utopia, no centro do Rio. Vamos mostrar que o Rio é combativo, aguerrido, tem um povo que quer que realmente tenhamos um outro projeto de desenvolvimento, que não está ao lado da violência, das milícias, da desconstrução, do preconceito, mas sim da liberdade, da democracia, da vida do povo, dos direitos de homens, mulheres, jovens, que é o que nós queremos ter no nosso país. Muito bom, boa noite a todos e todas. E quarta-feira que vem nós teremos o Mercadante Debate com o Fernando Haddad. Hoje vocês tiveram essa bela e rica oportunidade de estar debatendo diretamente, ouvindo as reflexões da presidenta e deputada Gleisi Hoffmann, reeleita com 71% dos votos do Congresso. A militância foram cerca de 400 mil votantes na base do partido, dos delegados, portanto, para mais um novo mandato que reconheceu a sua trajetória, a sua coragem, a sua determinação. Então, boa noite a todos. Quarta-feira que vem com o Fernando Haddad. Um abraço. 40 anos do PT, viva o PT.